Livro de Gênesis, no capítulo 13. Só mais um detalhe: sábado agora tem culto de jovens às 19h30 aqui, amém? Sábado às 19h30, então você que é jovem, de 0 a 100 anos, venha, né? Esteja aí nesse tempo se desenvolvendo. A igreja está se movimentando, tem lugar para todos servirem e serem servidos. Gênesis no capítulo 13, verso 5. Irmãos, a obra está avançando também, a gente tem mais testemunhado do que Deus tem feito, né, do que de fato nós precisamos. A gente iniciou com um ano de campanha para a obra e nada aconteceu, mas quando o Senhor, né, nos apertou para ir, né, de fato tudo aconteceu e já está aí no segundo andar. Essa semana, eu creio, a gente bate a laje, né, e já vai finalizando a parte de baixo para o quanto antes a gente inaugurar a área de tatame, né, liberar essa sala aqui para uma sala mais adequada, mais arejada. E também o nosso projeto, assim que liberar esse tatame, é preparar uma sala de culto, de adoração para o Ministério Infantil, para as crianças, né, deixar som, enfim, toda uma estrutura. E o quanto antes a gente avançar para o lado de lá, né, nós teremos mais qualidade em todos os sentidos. Amém? Então, agradecer vocês que têm investido, sobretudo honrar o Senhor, que é bom e gracioso. E vamos assim juntos, em nome de Jesus. Gênesis no capítulo 13, no verso 5, diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos, e se você for para a esquerda, irei para a direita, e se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, debaixo, Deus, do ambiente de adoração. Nós queremos continuar, Deus, buscando a Tua face, a Tua presença, na Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, e edifica-nos nessa noite. Desperta-nos, ó Deus, dos perigos desses dias e atrai-nos, Deus, ao lugar de obediência, Pai. Fala conosco na Tua palavra, e que toda ação espiritual que se opõe ao Teu reino, Deus, toda ação que traz ansiedade, medo, Deus, que gera sentimentos, ó Deus, e não transformação de mente, Pai, que isso tudo caia por terra, que de fato o reino do Senhor venha e a Tua vontade seja feita, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a história é conhecida de muitos, a história de Ló, sobrinho de Abraão. Nesse momento aqui, Abrão ainda, mas o Abraão que nós conhecemos, o pai da fé, o homem que andou com Deus, o homem que foi chamado dentre poucos de amigo de Deus. Sabe, Deus não tinha muitos amigos, mas poucos Ele chamou de amigo. Eu já ousei orar: Senhor, faz de mim amigo do Senhor. Eu acredito que ainda estou na caminhada e preciso de muito ainda para me tornar amigo de Deus.
mas é algo que é um privilégio, que eu creio que o Senhor está dizendo: eu confio em você, né? Eu confio andar com você, né? Isso é tremendo. Mas enfim, a questão é nós olharmos para Ló hoje, vermos essa tomada de decisão, essa movimentação de Ló, esse sobrinho do pai da fé, esse sobrinho que saiu da terra junto com Abraão, para uma terra que Deus lhe mostraria, para um lugar que Deus tinha preparado para o desenvolver de um plano. Deus diz: Abraão, de você eu farei uma grande nação, mas daqui até lá você tem um caminho de provas, um caminho de dependência, um caminho de obediência. Deus não traz todos esses detalhes, mas é o que nós, lendo a história, aprendemos. Abraão obedeceu, e obedeceu ao ponto de entregar o seu próprio filho para ser sacrificado. E é o que Tiago aponta como o paradigma da fé. Ele fala: você diz que crê em Deus, e se eu perguntar aqui, quantos aqui creem em Deus? Eu acredito que todos vão levantar a mão. Pelas ruas nós olhamos bêbados, moradores de ruas, e você pergunta: você crê em Deus? Eles dizem: eu creio em Deus, Ele mora aqui. E a gente sempre tem o hábito de perguntar: mas como você diz que crê em Deus, Ele mora aí, você tem vivido essa vida miserável? Porque quando nós dissemos, ou nós entendemos o que é crer em Deus, isso significa viver de fato com Deus, andar com Deus, desfrutar da presença de Deus, do favor do Senhor. Isso implica numa vida diferente. Amém? Isso implica numa vida onde o Senhor afeta, onde o Senhor edifica, onde o Senhor nutre. Uma vida que vale a pena ser vivida. Eu tive um tempo antes de Cristo, né, até os 17 anos, de viver uma vida que, se eu pudesse escolher, eu tinha escolhido aquele jargão nosso, de ter nascido na igreja, de ter nascido nos caminhos do Senhor. Mas não foi essa a minha história. Eu creio que tudo que eu passei tem a ver com o meu ministério, com o tempo presente, porque isso tudo lavado no sangue, isso tudo revertido no Senhor, isso gera um fruto, isso gera um serviço, isso gera um entendimento. Mas o ponto é, hoje para mim não tem sentido uma vida sem o Senhor. Não tem sentido, e todo o meu esforço é para obedecer ao Senhor, porque eu já desobedeci como qualquer filho. Mas o meu viver diário é para que eu ande em obediência ao Senhor. Porque quanto mais coisas estão confiadas a você, maior é a sua responsabilidade. Né? Não sabia eu, né, Léo, aquele tempo de não ter boletos para pagar, de não ter contas, como era bom, e a gente reclamava. Né? E aí você quer uma vida adulta, você quer autonomia, você quer carro, e aí não sabia eu que com carro vem o IPVA, vem o pneu e tantas outras coisas. Enfim, com responsabilidade vem uma obrigação, uma obrigatoriedade, coisas que têm a ver com isso. E viver com Deus, irmãos, é viver em obediência. Amém? Se há uma definição, o que é andar com o Senhor? É andar em obediência. E isso implica em uma série de consequências. Então, se você olhar para a sua vida hoje, você vai julgar facilmente se você tem ou não andado com Deus, baseado no seu nível de obediência. Você está, o quanto de 0 a 10, vamos medir assim, de modo bem superficial, o quanto você tem obedecido ao Senhor. Porque obedecer ao Senhor, Ele sabe disso. Nós não somos perfeitos, Ele sabe que nós falhamos, mas Ele também nos instrui, nos edifica, nos exorta, nos corrige, nos impulsiona, fala conosco por meio do seu Espírito, da sua palavra, para que nesse lugar de obediência a gente venha andar e permanecer. Amém? E esse trilho de obediência, então, que leva Abraão a ser bem sucedido. Havia uma palavra de Deus sobre Abraão, amém? Aonde a planta dos pés dele tocasse, isso seria dele. Deus liberou palavras sobre vários homens em vários tempos. Tudo que você colocar nas suas mãos, isso será próspero. Isso tem muito sentido ainda hoje, isso é vivo ainda hoje. Essa palavra de Deus, ela está viva ainda na vida de várias pessoas que decidiram se colocar em obediência, decidiram se posicionar em obediência. Quando nós olhamos em dias de carnaval, e aí você vai orar para uma pessoa e ela de repente cai com as mãos para trás e começa a ranger os dentes, e ouve-se uma voz dizendo: ele é meu cavalo,
E você tem que lidar com isso, e você expulsa ali um demônio, e de repente você conversa com a pessoa e vai falar: eu sou desviado, eu estava na igreja, e estou nesse lugar. Então, como uma pessoa sai de um lugar de paz, de alegria, de ser suprido no Senhor, para um lugar de ser cavalo do diabo, como ele costuma dizer sobre alguns? O que leva então essas pessoas a essa mudança? Quando eu olho para a vida de Ló, eu vejo esse tipo de crente, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que esteve andando com Deus e prosperou em tudo que fez. O que o texto diz, o que o texto testemunha, é que a terra não comportava a riqueza de Abraão e Ló juntos, porque eram muitos animais, eram muitos servos e muitas tendas. Você tem noção disso? Era um ambiente vasto, era um ambiente largo. No entanto, eles têm escolha, pode ir para a direita, para a esquerda, tem terra para a gente ocupar. Mas eles não cabiam juntos no mesmo lugar. Tamanha a prosperidade, tamanho o favor do Senhor sobre a vida desses homens. E o ponto que eu quero chegar aqui é que quando nós caminhamos com Deus, nós somos sempre estimulados a andar em obediência. Aquela famosa frase: é mais importante chegar a concluir bem do que começar bem. Você deve começar bem, se desenvolver, mas concluir, chegar no final de maneira correta e íntegra é muito importante. No entanto, a palavra em Apocalipse traz muito esse argumento, dizendo: aquele que for fiel até o fim. Ou seja, é muito relevante nos mantermos unidos em aliança com o Senhor de modo fiel. Amém? Estar na igreja não é estar em obediência, e fique isso bem claro. Quando a gente fala de obediência, tem muito mais a ver com o que eu faço fora da igreja do que com o que eu faço domingo à noite. Porque, como você já ouviu várias vezes, aqui dentro é muito fácil ser crente. Cantar, a letra está ali. Tem um caminhão de instrumentos, pessoas que cantam bem, gerando uma harmonia, uma melodia. É fácil, entre aspas, se deixar levar. Mas a vida de obediência, a vida de um filho de Deus tem a ver com fora das quatro paredes. O tempo que a gente passa aqui é muito curto, mas é muito relevante, muito significante. Mas o que nós cumprirmos lá fora é o que vai então definir se nós estamos nesse lugar de obediência ou não. E é sobre isso que eu preciso refletir com você. E quando eu olho para a vida de Ló, eu vejo conselhos, eu vejo princípios, verdades espirituais sobre aqueles que estão caminhando de modo displicente. Então hoje nós temos aqui um alerta: abra os olhos, abra bem os ouvidos e preste atenção, porque o estado das pessoas muda de uma hora para outra, por falta de zelo, por falta de cuidado, por falta de atenção àquilo que está acontecendo de fato com a sua vida. E quando eu olho aqui para os passos que Ló dá, ele vai de um lugar de liberdade, de um lugar de ser farto, de ter abundância, para um lugar de cativeiro. O final da história de Ló, ele está cercado por homens imorais, sentenciados à morte, numa cidade já julgada para ser destruída. Sodoma, e Gomorra não eram dois vilarejos, eram duas cidades, era um conjunto de cidades, é muito espaço. Há vários estudos arqueológicos, apontamentos, há uma riqueza enorme de outras narrativas, de outros materiais históricos apontando de fato a verdade. Existiu de fato Sodoma, existiu de fato Gomorra, de fato, ou melhor, a conclusão que se chega é que está ali no entorno do Mar Vermelho, esse lugar cheio de enxofre e sal. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que a caminhada com Deus é uma caminhada de obediência, é uma caminhada de tomada de decisão todos os dias. Todos os dias você decide, e a sua decisão te faz estar mais próximo de Deus ou não. A sua decisão, até depois de ter errado, ela vai te levar num genuíno arrependimento, de mudança de vida, ou num sentimento de remorso, como o de Judas Iscariotes, que passa a corda no pescoço, se afasta ainda mais do Senhor.
Portanto, decidir é algo muito importante, é algo muito sério. Ló, como nós vimos no texto, escolhe o melhor caminho. O lugar que Ló vai morar se chama Jardim de Deus. E parece que está repetindo a história, porque Adão e Eva estiveram no Jardim de Deus, um lugar perfeito, cheio de harmonia, um lugar que não tinha nem necessidade de enxada. Olha que bênção, Gabriel. Não ia precisar tirar nenhuma erva daninha, o lugar estava pronto para poder colher e desfrutar do melhor. Mas por causa da desobediência, a gente sabe que há uma sentença e algumas palavras assumem, de maldição, assumem, então passam a estar geneticamente acompanhando o homem e a mulher a partir daquele dia. E Ló que vai então habitar nesse lugar que chama Jardim de Deus. Ele assume toma algumas decisões equivocadas. Isso tem a ver com a questão da fidelidade, tem a ver com obediência. Obediência está muito ligada à fidelidade. Obediência está muito ligado à fidelidade. Se você quer avaliar ainda mais, de forma mais profunda, será que eu tenho sido obediente ao Senhor? Avalie a sua fidelidade ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? Porque Ló, ele caminha com Deus, ele avança, mas a Bíblia faz questão de maneira bem sutil a dizer aqui que Ló ele vai parar próximo a Sodoma. Ele vai parar próximo a um lugar que a Bíblia também diz que era um lugar de homens maus, homens perversos, homens que encheram a taça de Deus e fizeram com que do alto o próprio Senhor, a Bíblia diz, manda fogo e enxofre dos céus e destrói tudo o que havia ali. Quando eu olho para a vida de Ló, eu vejo esse homem que por um tempo andou em obediência e desfrutou do melhor de Deus, mas no outro momento foi se afastando gradativamente, até se tornar cativo. E vários cristãos hoje, a gente sempre tem lembrado isso para a igreja, para que nos sirva de temor diante do Senhor. Que nós não estamos brincando de servir a Deus e há uma seriedade muito grande. 80% das pessoas que estão presas agora no Brasil, elas estiveram dentro da igreja. Eu estou falando, já fui evangelizar muito, eu sempre disse isso, que o melhor púlpito para se pregar é o do presídio, porque tem muita fome. Ninguém boceja, está todo mundo ali vidrado, atento, porque eles não têm acesso a nada. Nós estamos com uma mente sendo atacada, bombardeada em todo tempo por uma série de informações e tudo mais. Mas aqueles homens ali, eles dão valor a essa palavra. E muitos vêm arrependidos dizer, eu estou na igreja agora aqui do presídio. Mas é preso, não tem nenhum privilégio aí. Mas antes eu estava pregando na igreja, eu era diácono, eu era presbítero. E por aí vai. Enfim, nós temos que entender isso. Há uma guerra real acontecendo. O diabo veio roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus está dando esse testemunho, desse plano do diabo, para que você entenda, não temê-lo, mas entender que há uma realidade. E você não pode dormir, você está numa guerra. E a minha função aqui, quando pastor, é dizer, ei, há perigo à frente, ovelha, rebanho do Senhor. Há um perigo à frente, nesse momento há um plano sendo executado para que alguns venham se distanciar e dar mais um passo para o lado, e distanciar mais um pouquinho. E nesse processo de desobediência, você vai deixando então de caminhar em independência com o Senhor. Aquele que obedece a Deus, ele depende de Deus. Amém? Anota isso no seu coração. Quem obedece a Deus depende de Deus. Abraão diz, Ló, escolhe aí o caminho que você quer seguir. Porque Abraão já tinha no coração dele obedecer ao Senhor. Ele estava seguindo o plano de Deus. O capítulo anterior diz que ele faz um altar ao Senhor. Logo adiante, Deus fala com ele, ele levanta mais um altar ao Senhor e continua em obediência à voz do Senhor. Ló, ele olha para um lado, para o outro e fala, peraí, aquele vale cheio de rios, é tudo que eu preciso para fonte de água e alimento para o meu rebanho, para o meu povo. Ele escolhe, ao invés de obedecer, ele escolhe ser independente. É isso que eu enxergo.
E a independência está intimamente ligada à desobediência. A independência no sentido de isolamento, de eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, sabe? Estou plenamente suprido. Ló é nítido que a caminhada dele é nesse sentido, é nessa direção de andar distante, é de andar agora não mais com o Senhor. Lembrando que é um tempo que não tinha Bíblia, escola dominical, não tinha fonte de aprendizado a respeito de Deus. Ou você buscava e servia a Deus de fato, ou você não andava com Deus. E era muito mais o Senhor buscando esses homens e depois eles prestavam culto do que o contrário. Mas o que eu vejo é que Ló segue um caminho de independência, e esse caminho de independência o leva à desobediência. E esse é um processo do homem de Deus que cai em cativeiro, da mulher de Deus que em outro tempo estava vivendo uma abundância de vida. Isso não significa ser rico, milionário, mas ter plena paz, ter plena alegria, estar suprido de fato, estar vivendo e desfrutando de um tempo bom. Eu não sei se é isso que você tem desfrutado. Talvez você veio aqui hoje porque você precisa encontrar esse lugar, né? Não é porque diz a canção, mas esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em obediência ao Senhor. Esse lugar é estar em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu estou em obediência, porque o Filho faz o que o Pai deseja. Jesus obedeceu até a morte de cruz. Esse é o testemunho que nós temos dele. Esse é o nosso desafio, viver em obediência. Porque viver em obediência é andar em fidelidade, é andar em honra ao Senhor, é entender que de fato tudo vem dele. A independência aponta para o distanciamento. É nítido, no casamento, nos dias de hoje, esse negócio de celular bloqueado para um, para outro, para não ver a conta, para não ver o que faz na rede social, para não ver as conversas, e esse distanciamento já é um dos sintomas. Quando você vê tomadas de decisão dentro de um casamento, não, eu vou seguir esse caminho, você segue esse, e essa postura independente, essa falta de foco ou de entendimento ao princípio, que os dois então deixam de se tornar um indivíduo separado, os dois, melhor dizendo, e passam a se tornar uma só carne. Ou seja, agora não tem mais nada meu, é tudo nosso. Amém? Há dúvidas? Do dia 1, 2 e 3 de setembro, curso de casais, encontro de casais. Nós estamos pendentes aí no curso de casais também, mas logo chegaremos lá. Desobedecer ao Senhor não é deixar de ir no culto. Tem como obedecer, não tem a ver com vir no culto. Mas deixar de vir no culto já é um sintoma. Sabe, o irmão sempre aqui, onde o Marreco está, e de repente ele passa para o canto de cá, daqui a pouco, nada contra quem está na porta, viu? Daqui a pouco ele está lá no lugar do Sérgio, lá na porta, já pronto para ir embora. Isso já é um sintoma para no outro domingo nem voltar. Por quê? Porque eu estou distante de Deus, porque Deus nos fez para andarmos em conjunto, como corpo. Por isso você é membro, você é nutrido no corpo, você é ministrado no corpo, e todo mundo que assume independência está correndo o risco de andar em desobediência, porque ele perde o conselho, ele perde o cuidado, ele perde a influência de alguém de Deus, não só do pastor, mas dos irmãos, os crentes maduros que vão estar o ajudando, orando e nutrindo para que se permaneça no caminho de Deus. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado com esse distanciamento, porque isso leva a um cativeiro. Isso leva, esse distanciamento, essa independência te leva para longe do Senhor. Um outro passo que Ló dá, ou a raiz, o início disso tudo, é quando então ele assume partido. Isso é muito comum na igreja. Gabriel vascaíno, Juliano corintiano, mas são amigos, né? Impressionante o que Deus faz. Se fossem os dois flamenguistas, seriam muito mais amigos, mas enfim. O ponto é que você tem pessoas que andam juntas, mas aí você tem
no caso de Ló e Abrão, que andavam juntos, você tem seus servos ali, mas as pessoas que eram vinculadas a um lado e outro, que entram em conflito, e ao invés dos dois tomarem uma decisão madura de vamos botar esse povo no lugar dele e mostrar que a gente é família, a gente não vai deixar de andar junto, você estica um pouco para lá, eu estico um pouco para cá e acabou, está resolvido. É o que me vem à mente. Mas Ló, como estava nesse caminho rumo a um cativeiro, ele se afasta e entra num trilho de desobediência, de independência. E aqui, diferente de Ruth, que fala: Noemi, eu conheci o teu Deus, eu não te abandono mais não. Para onde você for eu vou, onde você morreu eu vou morrer junto, eu estou junto, não abro mão. Eliseu que disse para Elias, dizendo: não, vai para lá, fica aí, Eliseu. E Eliseu se mantém firme: não, eu vou com você até onde você for. Não abro mão disso, porque ele sabia que havia algo sobre a vida de Eliseu, ao ponto de dizer: eu quero porção dobrada disso aí. Eliseu, estou vendo tudo que você faz aí, eu quero o dobro disso. E ele está ali andando junto, Eliseu: fica aí, mas me deixa. Ele: não deixo, porque eu quero estar onde Deus está, eu quero estar onde o Senhor está apontando, eu quero caminhar debaixo dessa veia de autoridade, sem a presunção, viu, de que nesse tempo moderno, onde você tem semideuses, pastores que, enfim, não vou entrar nesse lugar, deixei isso para outro culto. Mas há um caminho de autoridade através de Abraão. Eu vou gerar a partir de você um povo, e Ló está junto, e a decisão, se eu estivesse no lugar de Ló, não, vamos matar um pouco de ovelha, mas eu não largo mão não abro mão não. Vou demitir um pouco de funcionário aqui, eu vou mandar eles para Sodoma, mas eu não vou. Quero andar com você, eu quero ver, testemunhar tudo que Deus está fazendo. É o Moisés que toda vez vai armar a tenda do encontro, enquanto a nuvem para. Todos os dias Moisés vai armar a tenda do encontro para estar na presença de Deus. E quem está com ele? Todas as vezes, Josué ouvindo, junto. E quem assume depois o bastão de Moisés é Josué, porque não abre mão. Estão entendendo isso? Que a caminhada, ela precisa ter sentido muito mais do que as emoções, acima de diferenças. A caminhada com Deus é uma unidade de obediência no mesmo propósito. Quem está no governo é Cristo. Quem é maior do que todos é Cristo. No mais somos todos irmãos. Não há apóstolo, pastor, profeta, mestre, evangelista. Não, são todos numa mesa. Não há uma hierarquia, não é uma sucessão, não é uma pirâmide espiritual de crescimento, não, é um serviço. Isso não tem a ver com ser pastor para mim, tem que ser pastor para vocês. Não tem a ver com ser profeta para eu assumir um lugar, tem que ser profeta para que aquilo que o Senhor quer anunciar, exortar, enfim. Amém? Quem tem definido o seu destino, amizades ou propósito firme ao qual você é fiel? Entenda amizades como relacionamentos. A Bíblia é bem clara em dizer que Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele diz que a amizade com o mundo te faz inimigo de Deus. É um texto bem conhecido, mas antes ele abre o texto dizendo: adúlteros, infiéis. Ou seja, vocês se dizem meus, mas estão de namoro com outros. Vocês se dizem meus, mas estão aí se desenvolvendo ou buscando nesse contexto coisas, que é onde ele vai dizer: vocês oram e não tem nada, porque vocês oram errado, vocês oram buscando coisas para si, vocês estão procurando servir o próprio estômago e não a mim. E o Senhor está denunciando aqui o povo, dizendo: olha, vocês estão em adultério espiritual, porque vocês decidiram andar comigo. Vocês fizeram uma aliança comigo, mas estão procurando andar em outros caminhos, desenvolvendo outro tipo de amizade. E toda amizade com o mundo te torna inimigo de Deus. Isso é muito sério, igreja. Nós conhecemos o texto, mas esquecemos, e por isso hoje renova sua mente.
Porque a amizade com o mundo tem a ver com trocar informações, tem a ver com sentar e ouvir e falar. O Salmo 1 é emblemático em dizer que você ouvir conselhos, você andar no modelo, no exemplo, isso vai gerar ruína na sua vida. Portanto, quem você empresta os seus ouvidos, isso vai gerar uma consequência na sua vida de amizade ou inimizade com Deus. Isso é muito sério. Eu conheço uma série de pessoas casadas que trouxeram casais para perto. Eles estavam frios espiritualmente e trouxeram amigos espiritualmente mais caídos ainda, espíritas, num sentido baixo. E o final da história é que os dois casamentos se arrebentaram, trocaram. Amizades, isso é muito sério. Eu já vi várias crises por causa de relacionamentos com pessoas vazias de Deus e vazios de propósito de Deus. Você quer escolher um amigo jovem? Vem aqui terça-feira. Quer escolher um marido, uma esposa? Terça-feira, agora vai lotar melhor. Terça-feira, às 18 horas, encontre o seu marido. Campanha. Agora vai, hein? Esse marketing é poderoso. Não tem como, amigos, irmãos, um policial ser amigo de um traficante e ter o convívio. Não tem sentido, não fecha a conta. Portanto, escolha quem você está se associando, porque isso vai sim influenciar o seu destino. Jó, no fim das contas, não foi cotado. Quando o Senhor conversa com Abraão, ele fala: Abraão, eu destruí Sodoma e Gomorra. Ele: peraí, meu sobrinho, mas se tiver 50 homens justos, não tem. 50 menos 5, Senhor, não tem. A conta não fecha, não tem um homem justo naquele lugar. Ló não é um homem justo que Deus diz: não, eu vou poupar Sodoma toda por causa de Ló. Por causa de Abraão, Deus vai e manda 2 anjos lá para arrancar Ló e sua família. Entenda isso. Ló, ele não estava simplesmente distraído, ele estava num caminho de queda, de ruína até o cativeiro. O que Ló gera, irmãos, é algo terrível. São 2 filhas do incesto, Moab e Amon, dois povos terríveis, dos piores, que matavam grávidas, crianças quando iam invadir outras terras, promíscuos. Enfim, o ponto é que o que dá um empurrãozinho, dá mais um passo Ló nesse caminho de cativeiro, amizades, pessoas vazias de Deus, pessoas sem princípios. Então preste muito bem atenção em quem está à sua volta e não tenha medo de encerrar pontes, de cortar vínculos. 1 João 2,15 e 17. 1 João 2, capítulo 2, verso 15 ao 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é o seu fim? O seu fim é de ruína e cativeiro, ou é de permanecer para sempre em Deus, eternamente em Deus? As suas escolhas de hoje vão definir o seu destino. Se a sua amizade é com o mundo, se você hoje ama o mundo, e por isso o Senhor diz: olha, ame, me ame, melhor dizendo, o Senhor fala: me ame de todo o coração, com toda a tua força, alma e entendimento. Não se distrai, não. Eu uso todo o meu entendimento para amar a riqueza, a mamão, o sistema financeiro desse mundo, e aí eu vou servir a Deus com o resto. Não, o Senhor diz: não serve assim, é de todo o coração, com toda a tua força, alma e entendimento. É com tudo que você tem e é. Sirva ao Senhor, ame ao Senhor, dedique-se ao Senhor. Por quê? Porque há um fim nisso tudo. E o que o Senhor me chama, e Ele me escolheu e te escolheu para permanecer nele para sempre. Amém? Então, preste atenção aonde você está hoje, em que caminho você está. Você está caminhando em obediência
ainda que os seus olhos veem terra seca, você está caminhando em obediência ao Senhor, ou você está num lugar de cativeiro? Porque ainda assim há como voltar, ainda assim é como acordar como o filho pródigo e falar: onde eu estou, o que eu estou fazendo? Que é o que faltou a Ló, quando ele lida com todo aquele ambiente, com todo aquele caos da cidade sentenciada a fogo e enxofre. Ao invés de ele correr e procurar o seu tio, ele permanece com a mente de alguém que é cativo, de alguém que está perdido. Segue de morro abaixo. Para nós caminharmos para o fim, a escolha de Ló o leva então a lugares de crise. Primeiro ele está olhando Sodoma de longe, depois ele está em amizade com Sodoma, depois negociando, depois ele está morando ali, criando suas filhas ali, desenvolvendo o seu futuro num lugar que era totalmente oposto ao que Deus tinha para ele. E ali então anjos de Deus chegam à sua casa para dizer: larga tudo e vem. E ele tenta negociar sua própria família, um homem desprovido, um homem que em nenhum momento, a última coisa que eu pensaria, para você que não conhece a história, Ló estava em casa e chegam dois, ou melhor, estava na porta da cidade, estava na praça, e chegam dois homens, e esses dois homens eram figuras angelicais, e eles falam: nós vamos permanecer aqui na praça. E Ló diz: jamais, eu vou cuidar de vocês. Eles se dobram, enfim, com toda a reverência, e levam para sua casa. E dentro da sua casa, os homens daquela cidade, eles promíscuos e imorais, eles chegam e batem na casa de Ló para dizer: me entrega esses dois homens aí, que nós queremos usar deles, abusar deles. E ali Ló, ele tem uma ideia que jamais passaria pela minha cabeça. Ele fala: não, eu vou te entregar as minhas duas filhas, elas são virgens ainda, eu vou entregá-las duas no lugar desses dois homens. Irmãos, isso não tem honra nenhuma. Enfim, para não ficar falando mal de Ló, vamos entender que Ló era amigo do mundo, tinha amizade com o mundo, amava o mundo. Isso destruiu a sua mente de Deus, sua mente espiritual. Isso destruiu com um homem de fé que aprendeu a andar com Abrão, que ou melhor, que andava com Abrão e era um homem de fé. Isso arruinou toda a capacidade dele pensar em algo e falar: Senhor, me socorre, me livra disso aqui. E ali os homens, então, aqueles anjos, eles entram com recurso, eles tornam todo aquele povo que estava à volta cego, e livra aquele povo, e livra Ló e a sua casa. Mas Ló, ele tinha uma mente corrompida, uma mente que era conivente com o pecado, e esse é o caminho, é o trilho da corrupção, do cativeiro do homem. Quando alguém de Deus, quando alguém que diz que é de Deus, que serve a Deus, que tem fé em Deus, que anda em obediência a Deus, aceita estar em ambientes ou se relacionar com lugares como os últimos dias de carnaval, ao invés de escolher buscar o Senhor, buscar esses ambientes de promiscuidade. No verão, ao invés de buscar o Senhor, está em ambientes de festa e curtição, onde o foco são as coisas desse mundo. Ali está preparado para a cobiça dos olhos, da carne, para ostentação, status, fama, para postar foto nas redes sociais. E hoje nós vivemos essa crise, essa falta de verdade, porque tudo está apontando para o metaverso, para esse ambiente onde tudo pode acontecer, esse país, para você não, né? Para quem quer se tornar uma Alice, né? Um lugar de sonhos realizados e mudanças sem custo, sem consequência. E aí nas redes sociais você tem lá um monte de filtro, ou seja, máscaras para aquilo que é verdade. Tudo ali é uma grande farsa. E isso é um perigo para a geração atual que não casou ainda, porque você pode comprar uma BMW, mas quando você for ver, está sem motor. É só uma aparência. Não tem de fato verdade.
Então preste bem atenção, o mundo está sendo desenvolvido para a mentira, para o engano, para aquilo que é falso, para aquilo que agrada aos olhos, para aquilo que agrada a cobiça da carne. Preste bem atenção nisso, porque é o que o Deus desse século está comunicando. E a Bíblia dá testemunho de que alguns descrentes, alguns que deixaram de crer, que se ele é descrente, em outro tempo ele creu, mas ele deixou de crer e agora se tornou cego, feito Ló, que agora é conivente com o pecado, com as práticas. Pastor, isso é palavra evangelística para o carnaval? Não. Isso é para você entender que isso está acontecendo desde os dias de Abraão. Porque nós destacamos sempre as bênçãos, mas às vezes esquecemos das armadilhas e do agir do diabo nisso tudo. Portanto, abre os seus olhos, desperta tu que dormes, põe-te de pé e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Mas o texto para nós hoje que é remédio é Romanos 12,2. Não se conforme com este mundo, com este século, com este tempo. Não tome a forma deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você venha experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar a agradável a Deus vontade. É agradável a Deus. O estilo de vida é você vai experimentar uma vida que é agradável a Deus, que é boa a Deus, que é perfeita porque é de Deus. Amém? É um relacionamento. Então transforme a sua mente para que você desfrute de um relacionamento autêntico, genuíno, que você experimente e comprove isso é bom. Porque fora isso é religiosidade. Você pode estar dentro da igreja achando que está em obediência, mas você está vivendo autônomo, independente, vazio de Deus, distante de Deus, carente, tendo já conhecido a verdade, mas uma mente conivente com este mundo. Então abra os seus olhos hoje e volte para o Senhor. A tendência é que nós venhamos nos tornar um povo numeroso e incontável. A tendência é a igreja de Cristo crescer e crescer cada vez mais pelo mundo. Mas a Bíblia diz também que alguns vão ficar pelo caminho. Se você está aqui hoje, eu creio, a palavra do Senhor, ela é viva, poderosa e eficaz. Ela anula, ela corta nós, enganos, sofismas, amarras na mente. Ela te põe em liberdade, ela me põe em liberdade. Ela me julga e me sentencia. Ela avalia as intenções do meu coração, as minhas motivações, e me faz andar de maneira correta. Portanto, essa palavra que me leva a uma reflexão, te leva a uma reflexão hoje. Ela pede para que você faça uma introspecção, para que você olhe para dentro de você e entenda: peraí, eu estou parado? Será que eu já dei um passo de independência, eu caminho sem Deus hoje? Isso significa você não mais buscar o Senhor. Isso significa você não ter vida de disciplina na palavra, oração, jejum. Você simplesmente está existindo. Simplesmente você não experimenta e comprova a vontade de Deus na sua vida. Não há um testemunho de vida para oferecer para alguém como um fruto de um homem, de uma mulher de fé. Porque é esse o lugar que o Senhor nos chamou. Para ter vida com Deus e apresentar fruto. João 15,16, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês venham a existir, viver, dando fruto, fruto que permanece. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar, essa é a razão do nosso chamado. Portanto, hoje, se volte para Deus de todo o coração, com toda a tua força, alma e entendimento, e corrija o curso da sua história. E corrija as intenções do seu coração, corrija os seus pensamentos, corrija a razão da sua existência, para que de fato você esteja no Senhor e prospere no Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. É possível que você esteja aqui hoje e precisa de tomar uma decisão nesse sentido de romper com as amizades do mundo, romper